Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje nós vamos abordar dois assuntos, né? Se você quer ver a introdução dos meus vídeos da Data Limite, assiste aqui o primeiro vídeo que eu fiz e hoje a gente vai fazer, na realidade, o primeiro vídeo porque o outro foi uma introdução, né? Então hoje será o primeiro vídeo. Eu farei vídeos todos os dias dessa semana, vai ser bem legal, fica aqui conosco, verifica se você já está inscrito, se o seu sininho está ativado, está lá, receber todas as atualizações, né? Porque tem uma opção para você só receber algumas e tem outra em cima para você receber todas as atualizações. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro é por que a gente não consegue ver a vida em outros planetas, e o segundo é como funciona essa administração dos planetas, como que Jesus é o administrador dos 5 planetas, e se a gente é parecido com esses irmãos que estão nesses outros planetas ou não, e por aí vai. Bom, iniciando logo o primeiro, né? Primeiro tema, é bom a gente entender o seguinte: quando a gente fala de vida fora do planeta Terra, a gente percebe algumas coisas que o Espiritismo nos dá que fica muito óbvio, né? No próprio Livro dos Espíritos, ele fala que existe vida em todos os lugares do universo. Depois, no livro que eu comentei no último vídeo, que é Cartas de uma Morta, que foi psicografado por Chico Xavier, que na verdade é a mãe dele que ditou o livro para ele, em 1935, o segundo livro de Chico Xavier, ela fala sobre a vida em outros planetas. Então, por exemplo, ela fala de Marte, e ela fala o seguinte, na verdade, que eles estão olhando para nós. Eles estão utilizando um tipo de telescópio para olhar a gente na Terra e pensando, nossa, tomara que eles melhorem, porque no sistema solar nós somos o planeta mais atrasado, óbvio. Então eles estão olhando no telescópio e ela viu isso. Ou seja, eles conseguem nos ver com um telescópio comum. E por que a gente não consegue ver eles? Certo? Isso é uma coisa curiosa. A gente vai falar o quê? Que Chico Xavier estava errado? Chico Xavier nunca esteve errado e nunca vai estar, né, no grau evolutivo que ele está. Então, obviamente, existe algo que está impedindo que a gente olhe para esses seres que vivem em todos os planetas de todas as galáxias. Então não é só, por exemplo, em Marte ou em Saturno que tem vida, é em todos os lugares que a gente for, vai realmente existir vida, né, de seres encarnados como nossos. Claro que deve ter um lugar ou outro, mas também não sei desses detalhes. Por que a gente olha e não vê? Bom, primeiro a gente tem que lembrar uma coisa: nossa tecnologia ainda é muito atrasada. Tanto que os cientistas achavam um monte de coisa sobre Marte, chegou lá e eles viram coisas que eles nem imaginavam. Isso aí há meses atrás, né? Quando eles tiveram a oportunidade de chegar mais perto, de tirar foto e tudo mais, eles perceberam que tinha um monte de coisa que não estava no cronograma, na ideia deles, né? Então, é muito no chutômetro que os cientistas acabam trabalhando por falta de um equipamento que possa realmente nos possibilitar um maior conhecimento. Então, se você pegar, por exemplo, a estrela mais próxima nossa, né, depois, além do Sol, claro, né, a estrela mais próxima do Sol é Alfa Centauro. Procura uma foto dela na internet, não tem foto dela. As fotos dela são muito básicas, não existe nada, por exemplo, com alta definição, nem mais ou menos. Então vocês percebem, nem a estrela que está mais perto daqui a gente consegue uma fotinho. Então realmente nós estamos, assim, vamos dizer, avançando, claro, mas muito atrasados em relação à tecnologia. Se comparado com esses seres que viajam galáxias, né? Viajam de muitas formas que a gente nem imagina. Então, óbvio que quando a gente olha para Marte, por exemplo, e não vê nada, existe um filtro. É muito fácil para uma civilização que está 5.000 anos à frente da nossa desenvolver um filtro só para impedir que a gente visualize, por exemplo, a vida material e apenas visualizar um tipo de... Igual, por exemplo, no Google, né? Se você coloca no Google Earth, aparece as fotos reais, mas se você coloca no Google normal, não aparece foto, aparece um desenho. Então, alguma coisa do gênero, né? Isso é muito fácil, eles podem colocar o filtro em torno do nosso planeta, em torno da Estação Internacional, na Estação Espacial Internacional, em torno de qualquer sonda que a gente envie, e acabou. Não tem mistério para eles, isso é muito, muito, muito fácil. Eu tenho certeza que isso não depende
só de um planeta. Qualquer planeta pode fazer isso com a gente. E eles realmente vão fazer. Porque se não é a hora da humanidade descobrir que existe realmente uma inteligência superior a ela e que a vida é muito mais do que parece, com certeza, né, a gente tem essas limitações, né? Então é o seguinte, a gente percebe que nós não podemos vê-los. Porém, obviamente, todos eles podem ver a gente. E o fluxo que existe no universo de naves e tudo é uma coisa impressionante. Então estão sempre passando muitas naves, muitas coisas por aqui. Não no orbe, não dentro da Terra, mas por fora, né? Então, óbvio que esse filtro impede com que eles vejam. Apesar de que todo mundo sabe que a NASA tem muita informação sobre isso. Eu não vou abordar esse tema, né? Porque isso não é para a gente discutir aqui, mas vocês podem pesquisar. Por exemplo, aquela astronauta que voltou, foi uma das que mais andou, né? Fora da estação espacial, que mais fez missão ali por fora. Ela foi falar alguma coisa que ela viu, ela estava contando e ela passou mal. Teve outro caso, o outro astronauta, que eu não recordo o nome agora, que disse que os extraterrestres impediram que houvesse uma terceira guerra mundial na Guerra Fria. E é verdade essa informação. Então, na verdade, faz muito tempo que esses seres, né, de outros planetas exercem influência sobre nós. Não é uma influência totalmente direta, porém, é uma influência, obviamente, assim, não vai ocorrer uma guerra, não vamos permitir. E eu não acho que é porque uma guerra nuclear vai atrapalhar eles lá, eu acho que não, porque se você parar para pensar, né, o Sol está sempre tendo explosões nucleares, qualquer explosãozinha nuclear no Sol é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer aqui, e não atrapalha os outros planetas. Então esse papo de que os extraterrestres não permitem que a gente cause uma guerra nuclear, porque não vai atrapalhar eles, não tem sentido, não tem esse mínimo sentido. Somente se eles têm alta tecnologia, é muito fácil para eles alterar a composição química de qualquer coisa, né? Com uma grande facilidade. Se a gente consegue fazer isso, imaginem eles. Então tem esse primeiro ponto, né? Por isso que a gente olha e não consegue ver. Existem sim alguns relatórios, inclusive tem um relatório oficial da FBI, se eu não me engano, de 1958, em que eles falam que esses seres ficam invisíveis e desaparecem. Porém, isso não quer dizer que eles passam para outra dimensão. Eles podem simplesmente utilizar de tecnologia que a gente desconhece, não é? Nós temos umas tecnologias hoje que são muito diferentes em relação ao que a gente tinha no passado. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre extraterrestre, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos, por exemplo, a influência desse planeta, né? Que fica na estrela de Sirius. O planeta não chama Sirius, é que a gente chama Sirius porque a gente, terráqueo, não tem conhecimento de quantos planetas existem no sistema binário, né? Eu estou falando muita coisa, mas isso também não é muito importante. Eu só estou tocando no tema porque eu tenho certeza que muita gente vai questionar quem conhece, né? Na verdade, Sirius é um sistema de duas binário, né? Porque tem Sirius A e Sirius B. E esse sistema tem um planeta lá e alguns planetas, e um desses planetas que a gente chama de Sirius é onde habitam esses seres superiores que eu vou falar agora na segunda parte. Porém, eu quero só fazer uma analogia com vocês antes, né? Imaginem só, apesar desses seres não serem do futuro, porque eles são apenas muito mais evoluídos do que a gente, mas eles não são do futuro. O futuro e o passado não se misturam, vamos esquecer essa ideia. Mas, vamos dizer, se a gente pegasse hoje a nossa tecnologia e migrasse para 2000 anos atrás, ia chegar lá no Império Romano, onde aqueles homens orgulhosos achavam que eram realmente os donos do mundo, que eram realmente os mais poderosos. Então, por exemplo, se houvesse uma guerra com eles, eles iam pegar e iam colocar os melhores cavaleiros, os lanceiros, né? Os gladiadores, os centuriões da linha de frente, iam brigar contra tanques de hoje em dia, com ultra tecnologia, supersônicos. Se tivesse uma corrida, eles iam pegar lá o mais rápido dos cavaleiros e tudo, e ia brigar com uma Ferrari, ou com Tesla, que agora faz de 0 a 100 em 2,5 segundos. Então, assim, é mais ou menos essa a relação
Claro que eu acho que ainda é maior, né? Mas é mais ou menos isso quando a gente pensa nesses caras, né? Nessas tecnologias muito avançadas. Então é claro que para eles colocar um filtro na gente, monitorar a gente, controlar a gente, desativar a arma nuclear, tem muitas reportagens sobre isso, vocês podem pesquisar. Isso para eles é muito, muito, muito fácil, muito fácil. Um exemplo do poder deles, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Califórnia, apareceu um OVNI gigante. Eles encontraram esse OVNI e acharam que poderia ser algum avião, né, de outro exército, né, e começaram a atirar no OVNI. Se eu não me engano, chamou a Noite dos OVNIs na Califórnia. Eu esqueci como que eles ficaram chamando isso. Eu sei que existem fotos na internet desse OVNI, e é um OVNI bem grande e um monte de militar atirando neles. Eles passaram a noite inteira atirando no OVNI. Depois, muitas das munições passaram pelo OVNI e caíram na cidade, causaram inclusive danos materiais e tudo mais, e não conseguiram acertar nada. O OVNI ficou parado lá e eles atirando, e o OVNI não estava nem aí para isso. Então, óbvio que esses seres têm uma tecnologia muito, muito, muito avançada. Não dá nem para a gente imaginar a tecnologia que eles possuem, tá? Mas isso a gente vai falar em outros vídeos. Inclusive, vocês têm que deixar aí abaixo as perguntas que vocês querem saber, porque eu leio tudo e já faço vídeo pensando sobre isso. E outra coisa também, quando você gostar de uma pergunta, vai lá e dá um like na pergunta, comenta embaixo, para que fique mais destacada, para perceber que muitos de vocês têm essa mesma dúvida, certo? Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, tem uma opção aqui do YouTube que você pode diminuir para 0,75 a velocidade. Se eu estiver falando muito devagar, tem uma opção também que você pode aumentar para 1,25 ou 1,50. Tá bom? Bom, então, esse é o ponto 1, né? Eles não permitem que a gente veja porque a gente não está preparado para isso, e isso é procedimento padrão. Esse procedimento ocorre em vários planetas, porque o planeta ele começa, né, que a gente estuda no Espiritismo, no primitivismo, depois ele vai para a prova e expiação. A hora que ele vai passar de prova e expiação para regeneração, aí essa comunicação amplia e pode acontecer, pode não, vai acontecer, e acontece mesmo, de receber essa visita de outros planetas, de seres de outros planetas, né? Então, dito isso, vamos agora para o segundo ponto. Bom, as pessoas perguntaram como que Jesus pode ser governador de 5 planetas. Ele foi crucificado, não foi? Então é isso que a gente vai falar agora. Jesus é um espírito, assim como nós, porém ele tem bilhões de anos de experiência. No livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele fala que há 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 1 bilhão de anos são 1000 vezes 1 milhão. Então imagine quanto tempo atrás é isso. Deus deslocou uma massa do Sol e deu para que Jesus cuidasse daquela massa, que seria hoje o planeta Terra. O que acontece nesse processo? É óbvio, né, que Jesus não vai ficar sozinho lá cuidando das coisas, até porque ele não precisa, mas é claro que se ele quisesse, acho que ele conseguiria. Mas o que ocorre? Ele tem muitos ministros, muitas pessoas que trabalham com ele. Geneticistas, espíritos que desenvolvem o DNA, espíritos que fazem o planejamento, como se fossem arquitetos da vida, né? Seres extremamente evoluídos, espíritos puros, todos os espíritos puros, que também já têm milhares de anos, talvez bilhões de anos de experiência. Então esses seres vão chegar e Jesus vai falar, olha, vamos desenvolver a vida aqui nesse planeta. Por que isso acontece? Porque tudo está em evolução. Aí entra num outro tema que eu já expliquei isso num vídeo, vou até colocar o vídeo aqui para você assistir se tiver interesse, assistir depois, né? Na verdade, todos os átomos do nosso universo, eles estão evoluindo. Nós já fomos um átomo, isso está escrito no Livro dos Espíritos, do átomo ao anjo. Essa é a frase que ele fala. Então, nós já fomos um átomo, sei lá, trilhões, quadrilhões de anos atrás. E nós evoluímos. Então o que acontece? Quando a gente vê a Terra e pensa, só a gente evoluiu na Terra, não. Tudo que está à nossa volta está evoluindo. Desde o átomo, desde a célula dos nossos corpos, que serão, em algum momento, seres como nós.
todas as plantas, todos os animais, todos os seres vivos, né? Todos os insetos, todos, cada um está em um grau evolutivo. Porém, esse é o universo de Deus. Tudo evolui, 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 né? Até chegar onde nós chegamos, a evolução é aprendizado. Depois que você ganha o livre-arbítrio, que você vira um humano, aí começa a evolução, também de aprendizado, mas aí começa a desenvolver a caridade, o auxílio ao próximo, a inteligência, também, né? Deixar de ser egoísta e por aí vai. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Para vocês, que o nosso planeta ele está evoluindo como um todo. Não somos só nós, seres humanos, que estamos evoluindo aqui. Todas as coisas estão evoluindo. E o que acontece é muito normal que ocorra um intercâmbio de planetas. Por exemplo, com certeza absoluta, vou dar um exemplo meu, né? Eu vivi em muitos planetas, bem antes de virar um humano. Por quê? O planeta ele evolui mais rápido nesse sentido do que o átomo, né? Vai saber quantas encarnações, milhares de anos, bilhões de anos, trilhões de anos, o átomo demora para chegar a ser, por exemplo, um humano, né? Então ele vai ser um átomo, depois ele vai ser uma... ele vai indo, né? Até que vive no reino vegetal por muitas encarnações no reino vegetal. Depois entra para o reino animal, aqueles animais mais primitivos, que parecem mais dinossauros, né? Que tem mais, assim, são ainda mais primitivos. Vive um tempão. Então os dinossauros, eles estavam também evoluindo assim como nós estamos, né? Porém, em fase anterior. Então uma vez eu perguntei para os espíritos se os dinossauros, se a gente também já foi dinossauros. Ele disse que sim. Aí eu perguntei assim, e aqueles dinossauros que viveram na Terra há milhões, 200 milhões de anos aqui, né, aproximadamente, aqueles que viveram na Terra, eles estão mais evoluídos ou menos evoluídos que a gente? Vocês entenderam a pergunta, né? Por exemplo, aqueles que eram dinossauros há 200 milhões de anos, hoje em dia eles são mais evoluídos ou menos evoluídos que a gente? Eles me responderam o seguinte, é claro que menos evoluídos. Ou seja, 200 milhões de anos não é o suficiente para um dinossauro virar um ser humano. Então vocês imaginam como esse processo é lento. Mas tudo bem, esquecendo tudo isso, vamos voltar agora na parte de Jesus. É que aqui são 4 horas da manhã e os pássaros já estão cantando aí. Bom, voltando à questão de Jesus, então Jesus pega um planeta, coloca a sua equipe para trabalhar em cima do planeta e eles vão desenvolver a vida como eles acham necessário. Então eles vão colocar lá, né, a planta, eles já desenvolvem todo o projeto. E aí, provavelmente devem mostrar para Jesus, Jesus deve aprovar, isso daí a gente não sabe como é que é. Mas é assim que funciona. Isso foi feito em 5 planetas diferentes. Então Jesus já era o governador de Sírios desde lá do início. Então, como eu falei no outro vídeo, Quiron, o outro que agora eu esqueci de novo o nome, que são 2 planetas que estão abaixo da Terra. Eles não estão num nível, por exemplo, nem de prova e expiação, nem de regeneração. Tem 5 planetas. 2 deles estão em grau inferior à Terra. E muitas daquelas almas que estão aqui, que estão sendo levadas para outros planetas, porque não estão compatíveis com a regeneração, aquele papo que a gente fala sempre, estão indo para esses planetas, né? Algumas outras vão para outros planetas. Não é que obrigatoriamente ele tem que ficar entre esses 5 planetas. Claro que não. Inclusive ocorre um grande intercâmbio e eu já vou falar sobre isso. Então nós temos a Terra, que está passando de prova de expiação para regeneração. Nós temos Capela, que já está em regeneração. Inclusive eu queria até mostrar um livro para vocês, mas eu não sei se eu tenho aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Que são uns livros bem bons que falam sobre esse tema, falam sobre Capela e tudo. Então Capela está um pouco à frente da Terra, não muito, mas um pouco. Nós temos Sirius, que é um planeta feliz, onde a evolução é muito mais alta. E aí, óbvio, que engloba tudo junto, a tecnologia, a caridade, a fraternidade entre as pessoas que estão naquele local. Um planeta onde não existe mais nada de ruim, não existe mais o mal. O mal já morreu faz tempo, né? A vibração é maravilhosa e tudo mais. Então Jesus é o governador desses 5 planetas. E já respondendo uma pergunta que uma moça fez da crucificação,
Jesus foi crucificado nesses 5 planetas? Não necessariamente, né? Porque a crucificação foi uma opção que ele teve por causa da nossa situação. Mas não quer dizer que no outro planeta tinha, por exemplo, judeus. Não. É diferente, né? É uma forma diferente com que eles se apresentam, uma forma diferente com que a vida é lá. Por que que acontece? Óbvio que se os engenheiros, os arquitetos, os geneticistas, Jesus, cuidaram da Terra desde o início, eles também fizeram isso lá. Mas às vezes a situação é um pouco diferente. Então, por exemplo, se tem lá água, vai ser uma vida que, que vai precisar da água para desenvolver. Se tem, sei lá, metano, porque tem alguns lugares que eles percebem que tem mares de metano, eles podem, por exemplo, desenvolver uma vida baseada nisso daí. Vocês estão entendendo? E aí vai ser um pouco diferente. Mas o que eu falei ontem para vocês é o seguinte: vocês podem perceber que nesse livro aí, da Cartas de uma Morta, ela fala que o pessoal de Marte, Humberto de Campos também fala, né? Eles são feios pra caramba, super feios, porém muito bondosos, muito caridosos, mas eles são horríveis. Por quê? Pra gente são horríveis, né? Porque é o outro governador espiritual que está comandando isso, com outra equipe. Então eles vão fazer da forma que eles acharem melhor, entendeu? E é por isso que quando a gente fala de data limite, de visita de outros seres no planeta Terra, a gente vai falar com certeza do pessoal de Sirius. Por quê? Primeiro que se aparecem uns alienígenas feios pra caramba aqui, todo mundo vai ficar assustado, né? O pessoal de Sirius, ele é muito parecido com a gente. Eles têm poucas diferenças. Como eles já dominaram totalmente a tecnologia de DNA, eles são muito parecidos entre eles, né? Com algumas características assim, a orelha é mais perfeitinha, eles não têm assim tanta variação como a gente, né? Que tem negro, branco, índio, eles são mais uniformes, porque eles definem os cromossomos antes de nascerem. Então há um padrão já, né, colocado mais ou menos por eles. Então eles são muito parecidos, com pequenas e sutis diferenças que eles mantêm apenas para que um perceba quem é quem, né? Como eu já falei para vocês, eu tive encarnações em Sirius, algumas eu lembro de muita coisa que eu vou falar nisso mais para frente, porém não agora. Depois que a gente acabar essa série Data Limite, eu vou contar para vocês. E não só eu, como muitas pessoas tiveram, né? Essas reencarnações lá em Sirius e voltaram para cá. Então o que acontece hoje no planeta Terra, aproveitando para a gente falar sobre isso, é que existem muitas almas vindas de planetas mais evoluídos que a Terra. Lembra aquele papo da regeneração? Na regeneração que ocorre, aquelas almas que não alcançaram certo grau evolutivo estão sendo removidas e enviadas para outros planetas do grau que elas estão ou inferior. Aí o que está acontecendo? Estão vindo almas mais evoluídas para viver com a gente e melhorar de uma forma geral a nossa vibração. Então nisso vem muitos espíritos que viveram em Sirius, muitos espíritos que viveram em outros planetas, como Saturno, por exemplo, que é muito evoluído, planetas que estão muito longe do sistema solar. Inclusive eu vou falar para vocês, vocês sabem que eu converso muito com o espírito o tempo inteiro. Então é muito normal isso acontecer. No começo eu fazia mais, hoje eu já estou mais acostumado, não ligo tanto. Eu chego, por exemplo, num restaurante, vejo normalmente uma criança, porque essas crianças são bem mais evoluídas, né, do que a média geral aqui do planeta. Às vezes um bebê, e aí do lado dela eu vejo espíritos muito evoluídos. E eles aparecem para mim porque eles querem aparecer, porque senão eu não consigo vê-los. Aí eu converso com eles, conversei já com muitos espíritos nessa condição, nessa situação. E eles me falam, aí eu pergunto de onde eles são, eles tentam me explicar, mas é óbvio que eu nunca vou entender isso, porque ele fala que é de um planeta, que é em tal sistema solar, eu não tenho um amplo conhecimento, né, nesse segmento, mesmo se não tivesse, mesmo se eu tivesse, para o padrão da Terra não é nada para eles, né? Então eu não consigo entender realmente, mas aí eu pergunto como é que é o planeta deles, como é que eles vivem, né? Qual é a condição deles lá, e eu converso bastante. Então você percebe que é uma variação muito grande de muitos planetas. Sei lá, deve ter aqui, vivendo aqui, muitas pessoas de muitos planetas diferentes, alguns que viveram na Terra,
que foram para esses planetas e que voltaram para cá, certo? E eu vou explicar isso também. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, que é normal esse tipo de coisa. Agora você pergunta, mas Eduardo, por que as pessoas nos centros espíritas ou os médios não veem esses espíritos? Bom, muitas pessoas devem ver sim. Agora tem outra coisa. Os meus amigos espirituais são praticamente todos sírios. E eles, como eles são meio parecidos com a gente, eles usam um tipo de maquiagem para parecer mais ainda como terráqueos. Então, vamos dizer, hoje em dia, que tem um monte de gente diferente, se você pegar um pessoal desses de sírios e colocar lá na Paulista andando, ninguém vai nem reparar, ninguém vai nem achar que eles são extraterrestres. Então, o que os espíritos fazem? Esses espíritos, somente esses são muito evoluídos, como esses de outros planetas que são bem diferentes. A hora que eles vão conversar com alguém de um centro espírita, apesar que eu não sei se eles trabalham em centro espírita, devem trabalhar, né? Porque eles estão sempre fazendo bem, eles são muito bons, claro. Ou então que eles vão conversar com um médium, ou então que eles vão conversar com a própria pessoa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Joãozinho é um espírito muito evoluído. Viveu lá em outro planeta e voltou para a Terra. Veio reencarnar aqui. Ele reencarna e ele começa a ver espíritos, porque ele tem mediunidade e tudo. Porém, os espíritos não vão aparecer para ele com a forma que eles têm lá do outro planeta. Vai assustar ele não vai entender nada, ele vai ficar perdido. Então o que os espíritos fazem? Passam uma maquiagemzinha, porque eles são energia, eles conseguem se formar, escolhem um nome terráqueo, né, porque os nomes também são diferentes. Isso caso ele não tenha vivido aqui, né? Se ele já viveu aqui, ele pode pegar uma identidade dele antiga, vamos dizer assim. Eu não sei se está ficando muito confuso, mas eu espero que vocês consigam entender. Se não conseguir entender, porque é muita informação, você assiste de novo, tá? Então o que esse espírito faz? Ele fica parecendo uma pessoa daqui. Ele conversa com o Joãozinho, ele convive com o Joãozinho. Só que o Joãozinho não sabe que o mentor dele veio de outro planeta, entendeu? Às vezes sabe, depois de um tempo pode descobrir, né? Eu quando comecei a conversar com os espíritos, eu não tinha noção disso. Eu só vi espíritos normais, demorou muito tempo para eles abrirem essas coisas para mim. E eu perguntava bastante coisa, né? Mas eu também tinha lembranças de outras existências. Na verdade, eu quando era criança, eu achava que eu não era daqui. Eu achava que quando eu fosse no médico, eles fizessem o exame, não ia ter o sistema digestivo, né? Mas tudo bem. Esse é outro assunto para outro tema. Bom, então, Jesus comanda esses 5 planetas. Jesus, ele é um ser tão evoluído que a aura dele envolve todos esses 5 planetas. Então ele está ciente, por exemplo, que cada um de nós está passando. O que cada planta, ele conhece tudo, todos os átomos do nosso planeta ele conhece. Isso é o que os espíritos me falam, né? Todas as células, tudo. Da mesma forma, por exemplo, que uma aura de uma pessoa normal tem 1, 2 metros, Chico Xavier parece que tinha 50 metros, não sei, alguma coisa do gênero, ou mais. Jesus tem uma aura que abraça o planeta inteiro. Então ele está ciente de tudo que está ocorrendo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E ele tem muitas pessoas que trabalham para ele, né? Óbvio. Um monte de espíritos, um monte. Então, por exemplo, mesmo no planeta Terra, a gente sabe, por exemplo, que cada continente tem um governante, né? Vamos dizer assim. Um mentor. Então, cada país tem um mentor também. A gente sabe, por exemplo, no Brasil é o Ismael, né? Pelo livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é óbvio que, por exemplo, o Ismael tem vários espíritos que trabalham para ele. Aí chega, por exemplo, no estado de São Paulo, tem um outro espírito que comanda. E tem um monte de espírito que trabalha para ele. Aí chega na cidade de São Paulo, tem um outro espírito que comanda. E tem um monte de espírito que trabalha para ele. Aí chega num bairro específico, tem um espírito que comanda. E um monte, e por aí vai, entendeu? Então, assim, é muito amplo essas coisas. É que a gente tem uma visão muito limitada do planeta Terra, etc. Mas as coisas são muito amplas. Então, assim, não quer dizer que Jesus foi crucificado em todos os planetas. Cada um seguiu uma trajetória, seguiu uma forma diferente, né? A gente sabe que na Terra, por exemplo, eles desenvolveram, planejaram e foram acompanhando. No livro Evolução em 2 Mundos, o André Luiz fala que durante o processo todo de evolução dos seres vivos no planeta Terra, os espíritos iam lá,
Ok, já deu tempo, então vamos trabalhar nisso aqui. Ajustavam. Inclusive tem um livro que chama Homo Sapiens, né? Acho que é o Sapiens. Ele fala lá em um ponto, mais de um ponto isso, que ele não sabe por que de repente a humanidade desenvolveu realmente. Que a gente viveu como Homo Sapiens ou espécies parecidas durante muito tempo. De repente, pum, desenvolveu. Eles acham que foi por causa do dedão e tudo mais. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz deixa bem claro que no momento que os espíritos consideraram que era o ponto que aquelas espécies, né, de humanos ou quase humanos estavam prontas para falar, o que eles fizeram? Eles confeccionaram a garganta em várias, né, todo esse sistema aqui, em vários espíritos e colocaram eles para reencarnar. Então, automaticamente, o espírito foi exercendo uma força sobre a matéria. Então, acabou que ele foi, dessa forma, né, criando essa parte naquela espécie de momento. A partir do momento que eles queriam, por exemplo, que aquele primata virasse algo mais evoluído, eles iam lá e faziam pequenas cirurgias. E assim foi indo, assim foi indo. Inclusive, então, até o Darwin, na verdade, que desenvolveu aquela teoria, que realmente tem uma base científica muito boa exatamente por conta dos fósseis e tudo, ele mesmo ficava na dúvida. Ele disse que ele não tem tanta certeza que poderiam quebrar essa teoria dele. E na verdade a teoria dele está correta. Só que não é um processo tão natural assim, né? Toda vez os espíritos iam lá e iam metendo o bedelho, né, para que ocorresse da forma que tinha que ocorrer. E agora, abordando mais um outro tema lá atrás, se vocês podem pesquisar, vocês vão perceber que a ciência não tem explicação para as primeiras células. Não tem mesmo, né? Não vou entrar muito nesse tema, mas, por exemplo, eles falam que os aminoácidos formaram proteínas, porque tinha alguns tipos de aminoácidos necessários para a vida. Isso realmente tinha, né? Agora, aminoácidos ou proteínas formarem células é uma coisa totalmente diferente. Não tem como isso acontecer, em hipótese nenhuma. É a mesma coisa que você falar que um pneu transformando uma Ferrari, né? A célula é um organismo extremamente complexo. Então, o que aconteceu? Esses espíritos prepararam a Terra e foram cuidando dela. A hora que eles já tinham tudo que precisava realmente, né, para a vida humana, não, perdão, para a vida celular, unicelular, organismo muito básico, apesar de ser básico, uma célula é muito complexa, eles foram lá e implantaram células, foi isso que eles fizeram, ou, né, montaram células com o que eles tinham, implantaram na verdade. E aí que iniciou a vida. Então a ciência nunca vai achar explicação para essas primeiras células. Nunca vai achar. Eu já pesquisei um monte sobre isso, vi todas as experiências que eles fizeram, e assim, não tem, isso é uma lacuna muito grande. Mas como normalmente esses estudiosos são meio orgulhosos, eles não gostam de falar muito sobre isso, então essa parte eles pulam. Então fica parecendo que eles têm a solução, mas se você for a fundo pesquisar, você vai ver que eles não têm a solução. Tem uma lacuna muito grande entre você ter proteínas e você ter uma célula. Não tem sentido. Mesma coisa que você falar, joguei um monte de pneu e de repente, pum, virou uma Ferrari. Não vira uma Ferrari, nem milhões de anos. Porque pneu não faz... Bom, tudo bem, não vamos entrar nesse ponto tão complexo. Mas então, o que ocorre é que esses planetas que são administrados por Jesus, eles têm um intercâmbio bem comum. E aí vamos à pergunta que a moça fez aí abaixo, que eu vou responder agora. No meu caso, por exemplo, que ela disse, mas não me parece lógico, e essa é uma muito boa pergunta mesmo, porque tem total sentido isso. Essa foi uma das primeiras perguntas, uma das primeiras coisas que eu perguntei para os espíritos. Ele falou assim, olha, se o cara está na Terra, no grau evolutivo aqui, que sentido que tem o cara ir para um planeta onde o grau evolutivo é mais elevado? Se ele ainda está meio atrasado, e depois ele voltar para pagar suas expiações. O que ela está querendo dizer? Não sei se me expõe bem. Se ele está na Terra e ainda tem expiações, é porque não é um espírito muito evoluído. Então, por que ele iria para outro planeta? Né? Não tem sentido. Mas é que está. A diferença entre a pessoa ter expiações e a pessoa ser evoluída, ou não ser evoluída,
pode não ter tanta ligação, entendeu? Vamos lembrar de Chico Xavier. O que aconteceu com o Chico Xavier? Ele, sendo o espírito que ele é, e o Chico Xavier é um espírito puro. Essa é a minha opinião. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Podem falar, mas não sei o que, não dá para comparar Chico Xavier com Divaldo Franco, não dá para comparar Chico Xavier com ninguém que a gente conhece. Vocês podem ter certeza disso. Tanto que Chico Xavier foi Allan Kardec, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar um monte de referências a isso, mas tudo bem. O Wikipedia tem um texto muito bom que fala sobre isso, mas tudo bem, vamos voltar lá. Então o que acontece? Chico Xavier, mesmo ele tendo sido Allan Kardec, mesmo ele tendo sido outros encarnados muito evoluídos, ele tinha expiação. A última encarnação dele aqui na Terra, ele passou por muitos problemas físicos, ficou cego de um olho, teve muitos problemas no coração, sentiu muitas dores, ficou na cadeira de rodas. E você vai falar, mas Chico Xavier é um espírito muito evoluído. Mas é claro, né? A gente está falando do topo do topo, agora vamos falar dos mais normais. O que acontece é que quando o Joãozinho está no planeta Terra, né? E aí ele atinge certo grau, mais ou menos, vamos dizer, mais ou menos, ele não é muito evoluído ainda, mas ele é mais ou menos. Ele pode ser, vamos dizer, convidado a viver num planeta mais evoluído. Por quê? Ele vai chegar lá, vai aprender um monte de coisa, vai melhorar pra caramba e vai voltar pra Terra. E aí ele vai saudar suas expiações aqui. Porque as expiações, elas têm que ser saudadas no local de origem. É por isso que muitos espíritos voltam e tem que saudar as expiações, né? Então, vamos dizer assim, você pode evoluir em outro planeta, só que a sua conta fica aqui, sua conta corrente fica aqui. Quando você volta, você tem que passar por ela. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu vivi aqui na Terra, né? Atingi um grau mais ou menos, fui convidado a viver em Sirius, na verdade por influência de outros espíritos, mas isso é uma história que eu conto depois, e aí eu vivi lá, melhorei muito, porque lá é muito mais propício para você melhorar, né? Segundo os espíritos, acabei fazendo muita caridade com os animais e tudo, voltei para cá, só que a minha conta é gigantesca ainda, né? Então eu tô aí espiando. Então é isso que acontece, isso é muito comum acontecer, muito, muito, muito comum. E esse intercâmbio, com certeza, é um planejamento que Deus fez para que um auxilie o outro, né? Vocês percebem uma coisa interessante? Em todos os processos que a gente tem na nossa vida física, sempre há espíritos superiores, espíritos inferiores e um monte de espíritos no meio. Sempre um espírito puxa o outro. Se você está num planeta muito evoluído, não pense que lá todo mundo é evoluído. Vai ter os evoluídos bons e os super bons. E um sempre vai auxiliar o outro. Se você está num planeta muito inferior, vai ter os super inferiores e os inferiores. E um vai acabar aprendendo com o outro, mesmo que seja, ao invés de matar na vingança, só espancar, entendeu? Mesmo que seja uma coisa besta, uma melhora ele vai ter. É sempre assim. Então Deus faz toda essa orquestra perfeita para que a gente realmente se auxilie. E essa é a ideia da vida, né? Na verdade, Deus nos cria totalmente sem qualidades, né? Sem defeitos também, totalmente zerado, vamos dizer assim, e ao longo das evoluções a gente vai realmente aprendendo a viver. Então no reino vegetal a gente aprende a se alimentar pela fotossíntese, depois no reino animal a gente aprende a habitar um corpo carnal, a andar, respirar, e por aí vai. Quando chega no nosso estágio a gente aprende a fazer a caridade, a gente aprende a ser altruísta, a não ser egoísta, a não pensar em si mesmo, em pensar no próximo, né? A olhar os outros como todos fossem nossos pais, por exemplo, nossas mães, e não só proteger a nossa cria, que isso é coisa de animal. Vocês estão entendendo, né? Então, em resumo, é isso daí, né? Agora deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa. Bom, deixa eu pausar aqui, peraí. Bom, então, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Com essa questão dos planetas, não sei o quê. Nem vamos se preocupar com isso. Porque ninguém vai invadir, por exemplo, a Terra sem a autorização de Jesus. Esses espíritos que vão vir nos visitar, são de Sírios, né, porque são parecidos com a gente, são muito inteligentes, têm uma tecnologia super elevada, eles vão vir só para fazer o bem, eles não vão vir para ganhar alguma coisa com a gente, eles não estão nem aí para a gente nesse sentido, né? Não tem nada que a gente vai proporcionar para eles, nada, absolutamente nada. Tudo que eles precisam, eles têm, né? Então, assim, eles vão vir realmente para nos auxiliar. E, obviamente,
A gente não tem que ficar se preocupando, ai, será que eu vim desse planeta? Será que eu vim daquele? Não pensem nisso, porque isso daí é muito complicado, não faz parte da nossa vida. Tem que pensar nisso. Vamos pensar que agora a gente está num momento bom para a gente evoluir, que é o planeta que está virando de prova e expiação para regeneração, que é o momento exato para a gente se melhorar, né, e poder receber os benefícios disso tudo, porque nós vamos viver num planeta muito melhor. E quando a gente receber a visita desses irmãos, o mundo vai melhorar muito. Isso eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Bom, então é isso. A gente já falou sobre... Deixa eu pausar mais uma vez e pensar. Então, quando esses seres chegarem aqui, vocês podem ter certeza absoluta que é com total permissão de Jesus. No mínimo permissão, às vezes pela própria solicitação, né? Às vezes Jesus fala, ó, vai lá que está na hora deles melhorarem. Porque pelo que eu compreendi, pelo que eu entendi, esse é um procedimento padrão. Todos os planetas passam por isso. Então há um processo, né, inicial dos primitivos, e aí eles ficam lá se matando, depois começa, entra no prova e expiação, aí é o que a gente passou até hoje, aí começa a estar no período de regeneração. Então, nesse momento, que já está bom, por exemplo, que a gente pode acabar com as doenças, porque as doenças, por exemplo, câncer, né, e várias outras doenças que não têm motivo específico, assim, não tem causa, né? A medicina não encontra causa. Mesmo no câncer, sabe que uma coisa pode piorar, o plástico, o estresse, não sei o que, mas não existe uma causa. Tem gente que tem câncer de pulmão e que não fuma, tem gente que não fuma, tem gente que fuma um monte e que não tem câncer de pulmão. Isso é porque são expiações do passado. Aquilo, quando o cara reencarna, já no cromossomo já está lá que a gente vai desenvolver essa doença, porque ele está espiando, né? Isso a gente fala em outros vídeos também. Se você não conhece bem espiritismo, dá uma olhada nos meus vídeos aí, olha nas minhas playlists, tem bastante vídeo sobre o tema, playlist sobre o tema. Então, a hora que chega no momento de regeneração, a necessidade de ter doença? Não há. Não tem porquê, porque ninguém mais vai espiar, né? A necessidade de ter assassinatos, roubos, assaltos? Não, porque esses espíritos vão ser levados para lá. A necessidade de ter ditadura? Também não. Então o que os espíritos, o que esses seres mais evoluídos espíritos vão fazer? Vão vir aqui e vão resolver esses problemas para a gente. Então, por exemplo, nós temos hoje uma super complicada situação para a gente poder se curar de muitas doenças. Tem N doenças que não existe causa aparente, por exemplo, esclerose múltipla. Não sabe por que dá esclerose múltipla, né? Que é uma doença autoimune, que o próprio organismo ataca os neurônios, né? No ponto que atrapalha a comunicação e a pessoa começa a ficar mal. E tem várias doenças assim, né? Esse tipo de doença, para esses seres muito evoluídos, é super fácil de resolver. Eles conhecem todos os nossos DNA, eles sabem de tudo, eles podem realmente alterar algumas coisas, implantar células super evoluídas e resolver o problema. Antes da gente reencarnar, eles já podem reprogramar nossas células. E essa tecnologia eles têm, e é muito fácil para eles passarem para a gente, apesar de que nós já estamos avançando em relação a isso. Como eu falei no outro vídeo, vão ter muitas tecnologias que vão auxiliar a gente a entrar na regeneração de uma forma mais rápida, entendeu? Eu não acredito, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu não acredito que eles vão ficar vindo para cá, visitando a gente, etc. Eu não acredito nisso. Pode acontecer? Sim. Porém, eu acho que vai ser mais uma troca de informações, troca não, né? Uma doação de informações para que a gente possa realmente passar para a regeneração de forma mais fácil, entendeu? Então, chega um momento em que os espíritos do plano superior devem chegar para Jesus e falar assim, e aí, mestre, a gente pode ir lá, como é que é? Aí Jesus vai falar, tudo bem, pode ir. Aí eles vão lá, vêm e fazem, ajudam a gente, e voltam. Deve ter equipes que são especializadas em fazer isso em planetas que estão passando de prova de expiação para regeneração. Esse é um método que Deus tem, né, para fazer com que a gente evolua. Isso é feito em todos os lugares do universo. O universo é infinito, segundo o próprio Livro dos Espíritos. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de fazer sua pergunta, dá like na pergunta que você gosta, dá up,
me seguir aí, verificar se você está inscrito, colocar para receber todas as notificações, deixa seu like, valeu, até a próxima. E amanhã eu vou fazer mais um vídeo, hein?